Remo. Marcos Braz pode não renovar com o Leão para a próxima temporada, hein? É isso mesmo. Para o Mataus Pauxis, que muita gente pega no pé do seu Mataus Pauxis, mas foi o cara que desde o início sempre bateu. Não está assinado, então existe a possibilidade. Secador e tal, tá aí, né? E a prova que também a gente não entende PN desse negócio, né? Porque eu falei que os caras, pra mim vai ficar todo mundo. Vai ficar Guto já não ficou. Vai ficar o André não ficou. André Alves, CEO do Remo. Pedro Rocha, eu botei uma interrogação, né? Falei, não sei o Pedro. Aí o Pedro não ficou. Só tem o Braz e que agora talvez não... Já tem essa possibilidade aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou continuar apostando que ele vai ficar. Mas deixar meu destaque que é pro torcedor também entender que, por vezes, a gente quer ser otimista e tem que ser otimista, tem que tentar fazer o possível para ajudar os nossos clubes e tudo mais, não tumultuar, isso faz parte também do nosso trabalho, mas a gente falar a realidade e mostrar o contraponto para as pessoas é super importante. E o Mataus faz isso com muita excelência em vários momentos, por vezes não muito compreendido, mas o tempo é o senhor de todas as respostas. Cara, é uma situação que me preocupa a questão do futebol do Clube do Remo, porque a gente tem hoje uma situação que o Remo nunca esteve em relação a subir da B para A começar em um mês trocado, e um dinheiro que o Remo nunca viu na vida. O dinheiro que vai entrar no Remo em 2026, ele nunca viu. Talvez se a gente somar o século inteiro do Remo, talvez não tenha entrado tanto dinheiro quanto vai entrar nesse ano de 2026, porque é muito dinheiro que vai, e não é tipo de uma porrada só, é um ano todo que vai circular dinheiro no Remo, então é dinheiro grande, então a gente sabe como o futebol é muito difícil, e o dinheiro grande pro Remo não é nada pra galera que tá lá em cima, no topo da cadeia do futebol brasileiro. É pouca coisa, então é um patamar que o Remo nunca esteve, mas ao mesmo tempo não é um patamar que se iguale a de um São Paulo, de um Corinthians, de até mesmo na situação de crise financeira de um Vasco da vida, porque a gente sabe que há uma discrepância até mesmo com os meio de tabela. Então é muito difícil qualquer coisa ser decidida no Remo hoje, porque talvez ninguém tenha passado por essa situação. Então é um ponto que o Remo ele tem que se encontrar. Acredito que é um momento de união e ao mesmo tempo é um momento de as pessoas que estão no Remo entenderem o seu real papel. Se eu contratei alguém para fazer o futebol, que deixe ele fazer o futebol. É claro que fiscalizar. Se eu fui contratado para fazer o futebol, eu tenho que saber que eu sou um funcionário do clube. Então alguém vai me fiscalizar. E aí encontrar esse equilíbrio, esse meio termo, que em teoria é sempre o melhor ponto, é encontrar esse equilíbrio. Eu acho que é isso que o Remo tem que buscar para fazer uma boa temporada. E uma boa temporada do Remo, para mim, é se estruturar, fazer o futebol de uma maneira competitiva, mas entender que talvez a prioridade não seja só o elenco. A prioridade seja iniciar uma nova era do Clube do Remo. E essa nova era com estrutura, com trabalho, com nome no mercado, que é o que o Remo tem que buscar para mim nesse ano de 2026. Porque no Clube do Remo as informações vão correndo, muitas informações, muitos boatos e muitas novidades. Primeiro, o assunto dessa manhã sobre a possível não permanência de Marcos Braz no Clube do Remo. Algo que para quem acompanha diariamente já não é novidade, para quem acompanha, por exemplo, o Mataus Pauxis, a Andrezão TV, nós falamos ontem em um vídeo sobre as divergências de pensamentos, de ideias e decisões e vontades entre Tonhão e Marcos Braz. Só que isso vem se evidenciando ao ponto de jornalistas de fora do estado, como Lucas Roçalva, por exemplo, está mencionando essa possível saída ou não permanência de Marcos Braz para a próxima temporada. O certo é que as divergências existem, no futebol é algo até que normal, né? No entanto, quando isso acaba ficando muito nítido, as coisas acabam se evidenciando muito. E aí o novo treinador do Remo, que vem se perdurando, pode acabar sendo o próprio Guto Ferreira, com uma renovação, e outro nome que entrou no radar fortemente por um desejo até muito mais do presidente Tonhão, é Eduardo Batista. Michel Anderson, Marcos Braz pode não renovar com o Leão,
E depois de tanto tentar a primeira prateleira e não ter êxito, o Remo olha para uma outra linha. Mira o seu radar para uma linha mais acessível ou possível, vamos assim dizer, que seria Eduardo Batista. E eu já emendo ele perguntando o seguinte: nesta prateleira de Eduardo Batista, eu também encaixo o Guto Ferreira. Para trazer o Eduardo e se predispor até a pagar uma multa rescisória para o Criciúma, não seria mais jogo manter o Guto Ferreira? Já que está muito claro que pagamento de multa rescisória não é o problema. O problema é a relação. É a relação. E aí, a gente está falando já há alguns dias sobre isso. E a entrevista do Braz pro Bad Boy na sexta-feira, que tu chamou a atenção, me chamou a atenção que ele não quis tocar no nome do Guto. Cara, o único assunto que ele se recusou, né? Tá muito claro. Tá muito claro. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele tem o direito de não querer o Guto, de achar que precisa de outro treinador. Tá tudo bem, tá? Se é certo ou errado, a diretoria do Remo tem que... pergunta, Michel, mas não foi o Braz que trouxe o Guto? Não foi o Braz que trouxe o Guto. Então, pronto. Tá? Então, aí você a divergência entre os dois, divergência de pensamentos, né, de Tonhão e Braz, ficou muito clara nesse ponto. Né, que o Braz segurou, até que teve uma hora que o Tonhão bateu na mesa e disse não. Tirou o Antônio para trazer o Guto. Existiu. E aí tá tudo bem se quiserem negar, não tem problema nenhum. Existiu um problema no jogo contra o Avaí. De tudo como foi feito, de tudo como aconteceu, existiu esse problema e o negócio não ficou legal, certo? Não ficou legal. O Guto até quando tem o acesso, dá uma amenizada, aí fala no nome do Braz, agradece, tudo mais, mas ficou um arranhão. E o Guto não é o treinador do Braz. Não é o da preferência do Braz. Ele enxerga que tem que ser outro treinador. Só que tem gente dentro do Bainão que enxerga que o Guto pode ajudar, justamente porque o Remo levou um monte de não aí, um monte de não que eu digo entre aspas. Os treinadores que o Remo sonhou, os caras não puderam vir. Você assustou com a realidade, podemos dizer assim. Porque quando a gente fala um monte de não, parece que o Remo foi atrás de 30 treinadores e ninguém quis vir. Não, o Remo pensou ali em uns 2, 3 treinadores, foi atrás e os caras falaram que não. O Remo foi num patamar lá em cima, viu que não deu, aí... O que eu soube, o Remo foi atrás do Cuca, tá? Foi um fato. O Remo foi atrás do Palermo, tá? Esses 2 nomes eu garanto pra você. O Thiago Nunes foi muito falado. Não sei se deram uma sondada lá. Inclusive, teve muita gente dizendo, falta só assinar e tal, não sei o quê. Aliás, nesse negócio de faltar só assinar, já foi embora um monte, né? Só assinar. Então, assim, cara, existe um problema, né? E aí cabe ao Tonhão sentar com o Braz e falar, ou a gente resolve, ou tu me traz uma solução, eu preciso de uma solução, então a gente tem que resolver. Né? Vale lembrar que o Braz é um funcionário do Clube do Remo. O Tonhão é o presidente do Remo. Tá? E vale lembrar que o Tonhão bate o pé para a demissão do Antônio Oliveira, porque já tinha tido lá em consenso que não dava mais para o Antônio ficar. E ainda assim, o Braz conseguiu segurar com a força que ele tem, com toda a trajetória que ele tem, o respeito. Ainda assim, ele conseguiu contornar e aguentar mais umas rodadas o Antônio Oliveira. Foi mais 2 semanas. Ainda perdeu ali 2 a 3 rodadas que aconteceu a primeira iniciativa, né, para tentar mandar o Antônio Oliveira embora. Enfim, são as coisas que acontecem nos bastidores. O que o André falou são divergências que são naturais dentro do futebol. Divergência não quer dizer que tá rachado, que ninguém se fala. É bom deixar claro, porque o torcedor pensa logo que ninguém se fala, todo mundo se... Não, divergência é, o Michel quer A, B, C. O André talvez queira B, C, D. Aí o Matheus quer C, D, E. Então, em algum momento eles podem sim ter coisas que eles entendem que os dois pensam iguais e outros não tanto. A grande questão é como essas divergências elas estão sendo tratadas. Exatamente. É como elas estão sendo passadas e como elas estão sendo lidadas diariamente. Porque uma coisa é eu chegar com o Michel presidente, eu sou executivo de futebol. Hipoteticamente, tá? Michel, vamos tentar aqui o Cuca, eu vou tentar assim, assado. Beleza, vamos lá, pode ir no Cuca. Eu vou. Michel, não deu certo no Cuca, eu vou assim. Isso seria uma coisa. Agora, se acontece de outra forma,
eu vou aqui e só vou falar pro Michel, tentei o Cuca, não deu, tentei fulano, não deu, mas te preocupa que eu vou conseguir fulano, ciclano e beltrano. Aí o Michel, como presidente, vai dizer, opa, como assim? Eu sou o presidente. Então, essa forma de lidar diariamente, provavelmente é o que vem evidenciando essas divergências. E não as divergências, mas a forma com que elas estão sendo tratadas, estão acontecendo diariamente. Agora, o Braz, ele tem total razão quando ele abre a boca e fala assim, tenho que me cobrar resultado. Sim. Tá? Se ele veio para... lembra, tu falou sobre isso, né? Ter a convicção, acreditar no profissional, não é isso? Sim, isso porque para mim, por exemplo, o Remo trouxe o Marcos Braz. Se eu trago um executivo de futebol para falar do futebol, quem tem que trabalhar com futebol é o Marcos Braz. Isso aí é um ponto, isso é fato. Aí tu vai fazer o quê? Tu pode sugerir, tu pode, eu quero isso aqui e tal, mas quem vai fazer é o Marcos Braz. Porque se ele entende de futebol, eu contratei ele porque ele entende de futebol, ele tem que ter a liberdade, uma certa liberdade, não é dar a chave e acabar com tudo ao Marcos Braz, mas ele entende mais do que eu disso, então ele vai montar o elenco. É claro que eu vou fiscalizar, eu vou ver e tudo mais. Agora, pelo outro lado, se eu sou contratado de um clube, eu entendo que eu tenho um limite até onde eu mando. Porque se eu sou contratado, alguém me contratou. Se eu sou funcionário, alguém manda em mim. Uhum. Então, a grande questão do Remo é encontrar esse equilíbrio. É esse o ponto, é encontrar o equilíbrio até onde vai o poder do Marcos Braz para montar esse time, até onde o Tonhão pode se meter para não atrapalhar o trabalho do cara e o cara falar, tá bom, o som trouxe aí, agora como é que eu vou me virar com esse aqui? Entendeu? Então, é uma linha muito tênue. Ela difícil de se muito encontrar. Fininha, até porque são duas personalidades fortes, né? São duas personalidades fortes. Então, assim... E importante, Michel, claro que os dois são os mais importantes, mas não tem só os dois, né? Por exemplo, tem os vices, tem gente lá, então... Isso acaba também, né, influenciando. A grande esperança do torcedor pelo Marcos Braz é justamente porque o Tonhão, né, e algumas pessoas dentro do Remo, claramente não tem, nesse momento, o conhecimento de mercado de Série A. Exatamente. Quem é o cara que estava lá, que conhece tudo isso? É o Marcos Braz. Então, assim, é claro que o Marcos Braz, ele tem essa expectativa em cima dele, essa esperança em cima dele, e é natural que tenha, que é um cara que é um cara grande, é um cara que tem história dentro do futebol nessa linha. Agora, repito, eu acho que é algo que, até porque existem vários e vários fatores que estão aí acerca dessa permanência ou não do Marcos Braz, e muitos fatores que talvez até ultrapassem um pouco as fronteiras do Clube do Remo. Então, dentro disso, eu até acredito que é algo que pode ser contornável. Contornável por quê? Pelo lado do Tonhão, ele sabe que eu tenho um profissional que pode me ajudar, né? Mas também pelo lado do Braz é preciso que ele entenda como o fluxo precisa funcionar. Não sei se eu falo, eu vou falar. Antes de tu falar, Michel, deixa eu só falar nesse momento, pra mim, se o Braz sai, é muito pior pro Remo. O Remo precisa do Braz. O Remo precisa mais do Braz do que o Braz precisa do Remo hoje. Não quer dizer que o Braz é maior que o Remo, mas para esse momento, o Braz na função que ele tá, o Remo precisa muito mais dele, porque se o Braz sai, daqui a pouco vem um time, ou ele vai e se mete numa SAF lá com o Landito. Isso. Então, ele tem pra onde. Se o Remo assim, perde o Braz, quem é que vem? É normal, e eu no lugar do torcedor... É mais um problema, porque tu vai ter que achar um executivo pra vir fazer... Vai ter que trazer um executivo pra ele, trazer um treinador pra ele montar um elenco. É normal, algumas pessoas no chat, por exemplo, eu vou ler, Enio Silva. E quem disse que o Remo não tem esse equilíbrio? Será que não são vocês que não sabem o limiar desse equilíbrio? É apenas isso? Não é apenas isso. Se nós estamos falando é porque existem algumas informações e existem coisas que a gente sabe. De vários lados, né? Exatamente. Então existem coisas que por uma questão ética não cabe chegar aqui e falar, né? E existem coisas que podem ser faladas. Mas essas divergências, elas são absolutamente normais, cara. Repito, né? Quando você é o presidente, você traz um cara que entende futebol, entende esse mercado, como falou muito bem o Mataus, é normal que ele vá tomar essa frente. A grande questão é como vai ser esse equilíbrio, essa troca de informações. E o grande culpado disso, né, e é muito claro, é isso que está faltando para que as coisas sejam alinhadas. Isso é um fato, pronto. E o grande culpado disso, da gente tá falando disso, é porque o Remo não tem treinador, não anunciou contratação e tá na beira de uma Série A. E o grande ponto disso... Isso tudo existiu enquanto o Remo estava ali no final do ano. Isso tudo, se o Remo contratar, acho que acaba essa situação. Da entrevista do Braz, de sexta-feira, ele falou muitas coisas eu concordo com o que ele falou. A única coisa que eu não concordei é quando ele julga que o Remo não está atrasado
no planejamento. Que o treinador pra precisa Série estar A. aqui no dia 2 só, né? Não. Aí não. E quem vem com eles? Aí não. Me desculpa. No momento que, se a gente fala de projeto, de planejamento e de tudo mais, o treinador tem que estar envolvido. Sim. A não ser... Tem um parênteses. Ele pode chegar e falar assim, tá, Michel, mas eu vou contratar os jogadores Para esse modelo de jogo. para esse modelo de jogo e o meu treinador vai ter esse modelo de jogo. Concordo. Tudo bem. Aí tu ganha um tempinho a mais para poder definir. Mas tu começa a correr o risco, porque tu não constrói da base. A base é o quê? É o Tonhão escolher o executivo escolhe o treinador ajuda a escolher o elenco. O treinador escolhe o elenco, o executivo vai até onde é a realidade. Isso. A base é essa. Porque como é que de repente eu vou montar um elenco todo com um tipo de característica? Eu tenho um treinador em mente que ele trabalha justamente com esse modelo de jogo. Mas e se na hora que eu for fechar, eu não conseguir trazer nenhum treinador que se encaixa nisso? É isso. E aí eu tenho que partir para outro lado completamente diferente, outro cara que pensa completamente diferente de modelo de jogo, e aí vai ter essa divergência. Então é por isso, e aí o pensamento do Tonhão vai nessa linha, é por isso que existe o intuito de se ter o treinador. Para que ele também possa participar da montagem do elenco, justamente para ter essa convergência. Porque sabe o que vai acontecer? Senão daqui a pouco você monta o elenco todo, traz o treinador, lá na frente não dá certo, o treinador vai dar entrevista e vai dizer assim, 5, né? Eu não montei? Não foi eu que montei esse elenco. Não foi eu que indiquei esses jogadores. Desses 30, eu indiquei 2, 3. Então, assim, é por isso que se tem toda essa questão. Repito, entendo muito a questão do Marcos Braz querer atingir essa prateleira A, tentando Cuca, tentando Palermo. Isso é muito válido, esse impacto no mercado é bacana. Só que você tem que saber até onde você consegue. Então, assim, mediante a essas recusas, e não adianta mencionar, porque muita gente joga para a imprensa, né? Não teve recusa, a imprensa que está jogando, não. Teve, e aí o Palermo precisou dar entrevista para dizer que teve. Teve a sondagem, o Cuca, né? O próprio Braz não desmentiu, o Cuca... O Cuca falou que... Aliás, o Braz falou que conversou com o empresário. mas o time árabe na jogada tudo isso. dificultou, e as tentativas são muito válidas. A grande questão é que quando você percebe que neste mercado você está tendo dificuldade, você tem que correr, cara. Sim. E aí não adianta eu pensar, poxa, eu não posso dar um passo atrás, eu não posso, de repente, dar o braço a torcer. Não, eu tenho que saber, não consegui êxito aqui, não foi como eu imaginava. Nesse primeiro momento, vamos logo garantir aqui. E o que seria essa garantia, ao meu ver? A renovação do Guto. Porque quando você desce a sua mira, eu vou descer a mira. Eu mirei prateleira A, perfeito, cara, não deu certo, ótimo. O Remo quis, tentou, mas não deu certo, não aceitaram. Eu vou descer a mira do meu radar. A partir do momento que eu desço a mira para o meu radar para outra prateleira, eu chego na prateleira de Eduardo Batista, que é a prateleira do Guto Ferreira. Sim, eu, enquanto Clube do Remo, qual é a minha garantia de eu ter um tempo mais para trabalhar? É o Guto. É o cara que subiu com o Remo, é o cara que estava aí, conhece grande parte do elenco que vai iniciar a próxima temporada. Então, eu renovar com o Guto, que é quase que o automático, vou dar o crédito para o Guto. Se não der certo, o Guto subiu, o Guto estava aqui, não deu certo, agora vamos tentar. Eu ganho tempo, eu faço óbvio, eu jogo na segurança. Agora, se eu vou para a mesma prateleira que está o Guto e trago outro nome como Eduardo Batista, eu estou trazendo mais peso e mais responsabilidade. Porque se não der certo, o que todo mundo vai dizer? Pô, era melhor ficar com o Guto. Essa parada do Eduardo pode até vir a acontecer, como todos os outros nomes também a gente trabalhou. Os 8 Mas, cara, a gente tem que ter cautela, porque... E só um detalhe, Michel. O caso dele é pior ainda, porque ele tem contrato, tem multa, né? E até um ponto, o Remo, ele tá... Não, vou dizer, o Remo tá atrasado. Qual foi a única contratação que a gente falou do Remo? O Aleph Manga. E o Aleph Manga nem assinou. Ele se auto-anunciou, né? O Aleph Manga se anunciou. Então não foi o Remo que anunciou o Aleph Manga. Por quê? Porque não tá assinado. Então é um ponto que chama muita atenção. Deixa eu só mandar aqui um alô pro Alderi Barros, que é o meu amigo, estudou comigo quando eu fazia outra faculdade que não jornalismo. E tá preocupadíssimo com o Remo dele também, assim como a maioria do torcedor do Clube do Remo. E, cara, um alô pra ele, mandou marcar a consulta, que eu trabalhei no hospital ali, realmente tem que marcar minha volta na consulta. E um detalhe, cara, assim como o Alderi, o torcedor do Remo ele já tá ansioso, e aí acaba até, dentro de uma situação, criando uma expectativa de que, cara, a primeira coisa que o Remo anunciar vai ter que ser uma coisa muito grande pra acalmar a ansiedade do torcedor. Ou um pacote de jogadores, ou um grande nome, ou um grande treinador, porque por exemplo, bora dizer aqui, Remo ele anuncia um cara que não é de topo, o Patrick De Luca.
Se a primeira contratação que o Remo anunciou é o Patrick De Luca, o torcedor vai falar, rebaixar, vai jogar pra cair, não sei o quê. Você anuncia um jogador que caiu com Fortaleza. Tem outro também, Matheus Bianchi, por exemplo. Matheus Bianchi. A reserva do Mirassol, não sei o quê, não presta, o Curitiba emprestou porque não serve, sabe? Então, até mesmo essa demora atrapalha para que o Remo vai anunciar. Porque se vem um cara mais ou menos, que pode até ser útil, então você não vai falar, é isso? É isso que eu tava esperando esse tempo todo? Vou ser muito sincero, talvez eu vá na contramão do que o torcedor achou, mas na contratação do Aleph Manga, por exemplo, apesar de não ter sido tão barato, claramente para mim é um cara que vem para compor elenco, é um cara que vem para esse momento inicial de temporada principalmente, e o Aleph Manga para compor elenco em termos de potencial, o grande problema do Aleph Manga é extracampo, é a forma com que ele dá com a carreira e tudo mais, os problemas que teve. Mas potencial de bola, estando bem fisicamente, o Aleph Manga compõe um elenco tranquilamente. O Wendel Corrêa tá falando, vocês estão muito ansiosos, o Braz tem um plano. Aí o outro, a paciência é uma virtude. Cara, no sentido de formatação de elenco, até entendo que possa existir uma ansiedade, uma preocupação. Porém, o campeonato acabou dia 2? Isso. Dia 7 ou 8? Dia 2. Lá se foram 2 semanas. E aí, eu digo que o Remo está sim atrasado, porque ele ainda não tem um treinador depois de 2 semanas. As questões, o Bainão virou canteiro de obra e tal, não sei o quê. Mas essa questão de fazer essa formatação da profissionalização do Remo, o Remo perdeu o CEO dele e ainda não tem o CEO, talvez nem tenha, né? Mas toda essa equipe que vai fazer com que o Remo saia de 160 milhões para 230, e a gente está falando de muitos milhões, né? Que é o planejamento que foi entregue para o Tonhão. Uns 50% a mais ali, mais ou menos. Então, toda essa equipe já era para estar aqui, já era para estar chegando, já era para estar definida. O plano já era para estar sendo executado. Esse plano de profissionalização do Remo já era para estar sendo executado. Como é que está esse plano? Tá. Aí, para mim, me preocupa, porque o campeonato é dia 28. Você vai lançar o sócio torcedor... Dia 27. Dia 10? Olha o tempo, entendeu? Pô, o Natal tá bem aqui. Olha quantas pessoas não iriam comprar o sócio torcedor para dar de presente para alguém. Eu sou um. Eu ia comprar para dar de presente. Não tem. Rico. Entendeu? Não tem. Então, assim... eu ia pagar só a primeira parcela. Presente. Eu ia comprar a primeira parcela. Então, vai aqui. Tá? Mas, enfim, cara, é assim, entendeu? Eu acho que nesse sentido está atrasado. Nesse sentido me preocupa. A formatação de elenco, de fato, eu estou mais com o Braz. Os caras têm que estar aqui dia 2. E ele está mexendo, talvez não esteja anunciando, está tentando lá fechar alguma coisa. Não, que o Braz está correndo atrás, isso o trabalho existe. Era natural, eu imaginei. Quando eu puxar esse assunto, que eu jogar essas pimentas, a galera do chat vai ficar fervendo. Mas é normal, é absolutamente normal. E repito, isso não é qualquer tipo de tentativa da imprensa de causar... Você está tumultuando o ambiente, Andrezão. Agora, muito pelo contrário, sabe por quê? Se os torcedores tivessem a ideia de há quanto tempo já se tem essas informações da divergência e tudo mais, só que são coisas assim, divergência pra mim é natural, cara. Normal, nem cara. Na minha família eu gosto de todo mundo. Nem na minha família, e eu tenho certeza que quem tá assistindo, nem na família o cara gosta de todo mundo. Pra você, nem na família o cara quer sentar com todo mundo. Imagina no trabalho. Então assim, é natural. Então é totalmente natural. Agora, a partir do momento que essa divergência ela tá colocando algum tipo de empecilho, aí vale lembrar a questão do Aleph Manga, por exemplo, quando o Tonhão veio de lá e disse, ei, não está assinado e tudo mais. Então, assim, cara, as informações, elas não saem do nada. Tem algumas que saem, e por isso o torcedor tem razão de dar porrada. Tem doido que inventa às vezes, mas não é nosso caso. Mas se fosse para tumultuar o ambiente, há muito tempo já estava sendo jogado. Agora... Muito pelo contrário, a gente procura até entender os lados, como se entende o Braz, a gente sabe como é complicado esse mercado para o Braz. Essas negativas de treinador, e nenhum momento está se dando pancada no Braz, por quê? Você tentar algo é válido. Se o cara recusou, o problema é dele, mas o Braz foi lá e tentou. Então, assim, por isso que eu digo que dá para ser ajustado, porque eu acho que são profissionais, tanto o Tonhão como na presidência, como o Braz, como o executivo de futebol, que tem muito a colaborar com o Remo, na gestão do Remo, é algo que tem que ser alinhado. É algo que dá para ser alinhado tranquilamente. O
trazendo pro outro lado da avenida, o Paysandu tinha muito tempo também. Vai apresentar com... Amanhã, vai apresentar com tem 15. 20 amanhã? Não sei se tem. Dá pra, Cheio de Dá moleque. pra fazer um rachão amanhã? Você consegue entender que o tempo... Ah, não, o tempo... Tem muito tempo até não ter mais, né? Você tem muito tempo até não ter mais. É isso mesmo, entendeu? Sei que ainda existe 2 semanas. Ainda existem 2 semanas. Temos 2 semanas de trabalho. Sei que o Brás está trabalhando. Sei. São 30 a 40 nomes avaliados por dia. Mas sei também que, eu tenho certeza absoluta que o Brás não tinha a dimensão da dificuldade que ele ia encontrar. Juntando com o aporte financeiro que ele tem, e a gente já sabe que tem, e o nome dele no mercado, tenho certeza que ele acreditou que seria mais fácil. Menos difícil seria de qualquer forma, sim. mas que seria menos difícil do que está sendo. Muitas coisas que já aconteceram de procuras e tudo mais, eu tenho certeza que na mente do Brás ele pensava, eu vou aqui que vai dar certo. E ele está encontrando essas dificuldades. E acho que isso estava muito ligado, Michel, à questão do treinador. Que o planejamento do Brás, eu imagino, e corretamente, se eu consigo acertar um treinador grande, sim, muda completamente o plano. O jogador para vir para cá vai ser muito mais acessível. E quando você tem essas recusas de treinadores, e aí é natural, nem todo mundo que você quer você consegue conquistar. Os tiros estão sendo dados, mas o cara tá como o Cuca, que até tem uma identificação com o Remo. Não, vou pensar, vou ver, uma semana eu respondo. Porque o cara, ele vai tentar e vai esperar por algo melhor e maior. Repito, difícil seria de qualquer forma. Verdade. De qualquer forma seria difícil. Com ou sem o Brás, com ou sem dinheiro, com ou sem CT, com ou sem estrutura, seria difícil. E acho que sem o Brás, sendo bem justo, seria até pior. Mas eu tenho certeza que pro Brás, ele tá vendo assim, o negócio é diferente do que o... o pesado. sarrafo é mais em cima um pouquinho, né? De dificuldade. Porque eu tenho certeza que, passadas 2 semanas, o Brás não queria só apresentar o Aleph Manga. Só falar no nome nem dele. Assinou ainda. Eu tenho certeza que ele não queria. Em 2 semanas só. Eu tenho certeza que em 2 semanas ele não queria ainda não ter o treinador dele. Verdade. Eu tenho certeza absoluta. Claro, até pelas tentativas que ele fez, né? Pelas investidas que ele fez. Então, assim... Quando o torcedor diz, é ansiedade, não sei o quê, não, é porque a gente está vendo a dificuldade que ele está tendo. Tem competência para correr atrás? Mostrou já, né? Isso aí ninguém precisa falar que ele tem. Agora, só tem tempo enquanto tem tempo. Ó, né? tem, porque uma hora ele acaba. Um pouco do porquê, né, dessa questão de ter o torcedor colocando aqui como ansiedade, mas vamos colocar aceleração. Tem um torcedor que fala assim, o Remo já tem jogadores para o Paraense, no Brasileiro tem que ter cautela e ser assertivo. Quando começa o Paraense? Pro Remo, o Parazão começa dia 24 e no dia 28 o Brasileiro. Exatamente, então esse é o ponto. Não tem mais aquela história de eu vou jogar o Paraense e durante o Paraense eu reforço o Brasileiro. Eles vão começar praticamente juntos. Então, o Remo ele vai ter 4 talvez rodadas ainda não de Série A tenha a dimensão durante o Parazão. Do nível futebolístico de dificuldade que o Remo vai enfrentar, cara. E eu não estou nem falando das competições que ocorrerão paralelamente, concomitantemente. Sim. Eu estou falando do nível de dificuldade da Série A. Então, assim como falou o Michel, eu tenho certeza que pelas tentativas investidas e por tudo que está tentando o Brás, ele não queria, neste dia 15 de dezembro, estar sem técnico e só com o Aleph Manga praticamente engatilhado. Até porque a gente está falando de 15 contratações, mais ou menos, pro Remo? Pelo 12. menos. Vai, 12. Pra mim, o Remo ele tem que ter uns 70, 80... Eu tô diminuindo essa porcentagem. 70, 80% do elenco de Série A pronto no início do ano, porque tu já vai disputar a Série A. O Remo ele vai jogar 4 rodadas de Série A dentro do Parazão, podemos dizer assim, se não tiver nenhuma mudança na Série A. E hoje, minha preocupação... É claro que quando a gente pensa em Série A, a gente pensa em quê? Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Fluminense, toda essa galera. Minha preocupação hoje, principalmente minha comparação hoje do Remo, não é com essa galera. Minha preocupação do Remo hoje é comparar com Vitória, Chapecoense, Atlético Paranaense, Coritiba, quem mais está ali no meio de tabela? Eu acho que não sei se dá para colocar o Internacional da vida, que não era nem tá para lá, para um Santos da vida. Se o Remo se comparar com essa galera que terminou na parte de baixo da tabela, ou que subiu junto com ele tá muito atrasado. Ele não tem treinador, o resto tem.
Ele não tem elenco, o resto tem. A galera tá montando elenco, vai contratar muita gente. O Remo, cara, e é até pra gente finalizar o programa, e aí passa uma imagem pro mercado, porque a gente falou pouco disso aqui. Mas bora lá. O Remo sobe pra Série A com o artilheiro do campeonato. O Remo pro mercado. O Remo perde o melhor jogador dele para um adversário direto que subiu. Eu ia falar do Pedro Rocha, justamente. E aí, que mensagem isso passa pro mercado? O empresário, pô, vocês não seguraram nem teu melhor jogador, o que o meu vai fazer aí? Isso atrapalha, cara. Isso atrapalha na imagem que tu passa pro mercado. Esse era o ponto que justamente eu iria tocar. Você tem um cara que já era identificado com a torcida, que você estava tentando montar um projeto de ídolo para ele, e um cara que já estava aqui uma temporada. E esse jogador, ele mencionou questão de viagem, logística, estrutura, dentre pautas para a sua não permanência. Sim. Você imagina um cara que não tem identificação, que não foi artilheiro não pelo Remo, que não é querido pela preconceito. torcida, exatamente. Então assim, a dificuldade vai ser ainda maior. Dificuldade que seria conhecida por todos. Isso é natural e a dificuldade é grande. Temos quase 1.300 aparelhos conectados simultaneamente, alguns comentando, outros descendo sarrafo na gente, não tem problema, opinião. Não, absolutamente assim, normal. o torcedor precisa entender, quando o Mataus fala essas coisas, Não é torcendo contra. não é torcendo contra, é a análise do que tem disponível, e aí a diretoria também tem que entender, e tá tudo bem ela guardar as informações, tá tudo bem. Sim, Mas o que a gente tem de disponível hoje? É que há 2 semanas da apresentação do Remo, o Remo não tem treinador e não tem 20 jogadores. O Remo não anunciou nem a renovação do Rangel. Então, mas, enfim. A gente sabe que tá, mas o que tá passando? O Remo não anunciou nem a renovação Do do Rangel. Pavani também Não, foi anunciou do anunciado. Marcelinho, não foi? Foi do Marcelinho e do Igor Vinhas. Enfim. Pavani, sabe? Mas enfim, cara, é só pro torcedor entender que a gente tem que analisar o cenário que a diretoria deixa disponível pra gente. O Brás pode estar vendo a entrevista, o nosso programa aqui, se passarem pra ele e falar assim, tô com 7 jogadores aqui assinados, tô falando um monte de besteira Vocês aí. vão ver quando chegar o pacotão de Vocês vão Natal. ver. Tá tudo bem. Tomara, que o torcedor não faz ideia o quanto a imprensa quer que o Remo fique na Série A. Tá. O quanto a Série A é algo extremamente bom Sim. para todo mundo que está Pô, nesse meio do muito. futebol. Então cabe a gente analisar o cenário. O cenário é esse. Tem tempo? Tem tempo, é verdade. Mas Não é mais tanto assim. já não é um mês. Lembra que a gente falava lá atrás, o Remo tem 60 dias para montar um time. E nem era 60, era 30 dias, Sim. porque tem que começar a pré-temporada. Verdade. O Remo já não tem mais os 30 dias. O Remo só tem 15 agora. Já tá tudo montado, tá tudo encaminhado, fica Beleza. tranquilo. Tá tudo bem, mas o que a gente vai cobrar? Resultado. Sabe por quê? Vamos imaginar outro cenário aqui. Que nós estivéssemos aqui dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo lindo e calma, não tem que ter pressa e tudo. Torcedores, pá, pá, pá. calma. Tá tudo ok, tudo certo. Chega daqui começa o brasileiro, 2, 3 semanas, não tem time, não tem Vocês elenco, passaram- remendando, pá. Vão dizer o quê? Vocês não cobraram lá atrás, vocês passaram pano, o Remo perdeu tempo, o Remo então assim. Não tem, mas o torcedor está coberto de razão. O torcedor, ele está aí para isso. Certo é que as informações são essas, algumas, claro, são suposições, outras de fato são informações. 11 da manhã, mais 49 minutos, você já quer acabar o programa, Matheus? Porque a gente precisa, não é que eu quero, é que a gente precisa.